quando acontecia essa sua rigidez cognitiva, você falou que entrava em crise. E Como que isso. seria essa crise? O que No meu acontecia com caso, você? no meu caso, eu tinha muitas crises de choro, Ah, né? sim. E quando eu era menor, né, eu me arranhava, né? Eu pegava, tipo, as minhas unhas e arranhava o rosto. Eu tenho até uma cicatriz aqui, que acho que não vai dar pra ver por conta da qualidade da câmera, porque eu passei maquiagem. Então, mas eu tenho uma cicatriz no rosto. Então, quando eu era bem menor, essas crises eram dessa forma. Eu arranhava meu rosto. Quando eu cresci, eram crises muito mais internas, né? Então eu sofro e sofria muito internamente. Às vezes eu não conseguia externalizar isso, então o que eu fazia era me isolar, era não conseguir falar. Muitas vezes isso acontece, ainda até hoje. Sim. Tanto é que quando você me chamou para o podcast, eu fiquei com esse medo de estar num dia que eu não consiga falar, porque isso acontece. A gente chama de. Até me fugiu a palavra. Mas a gente fala que a maior parte dos autistas tem essa questão de perder a fala. Às vezes a gente simplesmente não consegue falar ou dói, literalmente dói fisicamente. A Olha gente que tentar falar e não conseguir. É estranho, mas é real. A gente quer falar, às vezes está aqui engasgado e a gente não consegue pronunciar a palavra. Então, essas crises, as minhas, né, Uhum. especificamente falando, eu tinha bastante crises de não conseguir falar, então a minha mãe via que eu tava mal, que eu tava chorando, ou que eu tava mais isolada, e ela vinha me perguntar as coisas e eu não conseguia responder. E isso me deixava mais brava ainda, porque eu queria falar e isso me irritava, porque eu não conseguia. Nossa. E isso é questão de adaptação também, né? Depois que eu descobri o meu laudo, comecei a impor mais limites, conversamos com a minha família também. Sim. Então, esse limite já foi um pouco melhorado, né? Então, quando eu não consigo falar, eu tenho um respeito dentro da minha casa, mas a gente sabe que na sociedade não é assim, né?